Todo mundo já sabe sobre a estratégia de backup 3-2-1, ou ao menos deveria saber. Mas e a estratégia de backup 3-2-1-1-0? Hoje, nós vamos falar sobre essa nova estratégia de backup, que é uma versão evoluída do 3-2-1 e por que ela é importante. Sempre que falamos de backup, a estratégia 3-2-1 aparece, e se você nunca ouviu falar, com certeza você está marcando. Mas tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso e vai estar aqui no card. De forma resumida, a estratégia 3-2-1 consiste em ter 3 cópias dos seus dados em 2 mídias diferentes em uma offsite. Ela foi popularizada em 2009 pelo fotógrafo Peter Krogh no livro The Damn Book, Digital Asset Management for Photographers, e sim, veio de alguém que protegia fotos valiosas, não de TI. Mais tarde, por volta de 2010 a 2017, o termo foi adotado na área de servidores e backups empresariais como padrão de segurança de dados. E agora, a estratégia 3-2-1-1-0, que é a evolução moderna e blindada da regra original contra os perigos atuais como o ransomware, que é um malware cruel que sequestra os seus dados. Ele criptografa todos os arquivos do seu computador, servidor, NAS, mostra uma tela de aviso pedindo resgate em Bitcoin e ameaça deletar ou vazar tudo se você não pagar. Diferente de vírus comuns, ele não só rouba, mas extorque. E o pior, ataca até os seus backups online primeiro, navegando pela rede para criptografar tudo que está conectado. Nos dias atuais, custa bilhões globalmente, paralisando empresas por semanas. E a estratégia 3-2-1-1-0 funciona assim. Você mantém 3 cópias totais dos seus dados em 2 mídias diferentes com uma cópia offsite. E até aí, nada diferente da estratégia 3-2-1. Mas aqui adicionamos uma cópia imutável ou air-gapped e 0 erros, ou seja, você testa restaurações regularmente para garantir que tudo funciona na hora H. Você pode estar se perguntando o que é backup imutável ou air-gapped, certo? O backup imutável significa que os dados ficam congelados. Depois de gravados, eles não podem ser alterados, criptografados ou deletados por um tempo definido, mesmo por admins root ou ransomware. Utilizando um storage worm, que quer dizer write once, read many, conectado na rede, mas blindado contra mudanças. Já o air-gapped é a desconexão total, o backup fisicamente isolado da rede em um HD externo desligado ou uma fita LTO guardada em um cofre. Com isso, o ransomware não pode alcançar porque não tem caminho. É como um cofre que só abre com a chave física. Essa regra nasceu por volta de 2021, popularizada pela VM, em resposta ao boom de cyberataques que criptografam até backups online. Agora, o zero erros é algo um pouco complexo para replicar em HomeLab, mas é totalmente possível, e é algo que eu estou estudando aplicar aqui. Afinal, eu só preciso de ter uma máquina com espaço suficiente para fazer a restauração do backup, validar e então destruir. Comparando as duas estratégias, podemos dizer que a 3-2-1 clássica lida muito bem com falhas físicas, e a 3-2-1-1-0 foca em imutabilidade e verificação constante, tornando o padrão de ouro para a segurança de dados. O Worm pode ser aplicado a nível de software em alguns storages, e hoje eu vou te mostrar um deles e como ativar essa funcionalidade. Esse aqui é o Asustor Lock Store 2 Gen 2, um NAS com suporte de até 6 discos, sendo 2 discos SATA e 4 discos NVMe M2, duas interfaces de rede 5 gigabits por segundo, processador quad-core e 4 GB de memória RAM. As duas gavetas de discos são feitas de metal com acabamento de plástico, e para instalar os discos NVMe, precisamos remover 3 parafusos na parte traseira, então deslizar a carcaça, e aqui podemos instalar os 4 NVMe's que podem servir como cache ou storage. Aqui, eu instalei 2 NVMe's de 1 TB e 2 discos de 2 TB. O processo para acesso a esse NAS é simples e o sistema é o mesmo de qualquer outro Asustor. E se você tiver curiosidade sobre o processo, tem um vídeo aqui no canal que vai estar no card na descrição do vídeo. Eu instalei o sistema do NAS no NVMe utilizando o BTRFS em RAID 1 para ter segurança contra falhas caso um disco falhe. E depois de inicializado, eu também criei um novo volume com 2 discos de 2 TB, mas dessa vez eu deixei como XC4 pelo Quick Setup e também com RAID 1. Para habilitar uma pasta com ORM é muito simples. Podemos ir em Access Control e em seguida em Shared Folders e então clicar em Add. Aqui eu vou criar uma pasta chamada Worm Folder e deixar no volume 1, que está com BTRFS. E essa informação é muito importante, lembrem disso. Vou avançar para as permissões de acesso e avançar novamente para a próxima tela. Podemos adicionar as proteções extras, como criptografar a pasta ou habilitar o Worm, e é simples assim para ativar. Um diálogo aparece para informar que não vai existir uma lixeira para esse compartilhamento, e aqui a gente pode confirmar.
Depois, basta selecionar as configurações de Worm, e aqui temos o modo de governança ou o modo de compliance. O modo de governança possibilita que administradores apaguem a pasta compartilhada e o volume, enquanto o modo compliance bloqueia toda e qualquer deleção que possa acontecer nesse volume, e caso ativemos nesse drive, que é o nosso drive do sistema, não vai ser possível nem restaurar o NAS ao padrão de fábrica. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Caso você realmente precisa dessa tecnologia por compliance, dificilmente você vai precisar restaurar o NAS às configurações de fábrica. Depois disso, podemos selecionar o Autolock para garantir que os arquivos sejam travados após a escrita. E aqui, podemos selecionar um período ou imediatamente, o que também pode ser bem útil caso você queira ter um tempo de segurança para alterar ou deletar o arquivo. E também podemos escolher o período para retenção de lock, para garantir que depois de X dias podemos voltar a alterá-lo. Imagina que você precisa garantir um backup diário, mas que você só precisa guardar os dados dos últimos 5 dias. Você poderia alterar esse período e então, após 5 dias, os arquivos poderiam ser sobrescritos ou apagados. Eu vou deixar aqui como imediatamente no Autolock e a retenção para sempre. Agora, basta revisar as configurações e então clicar em Finish. E pronto, aqui temos a nossa pasta com o Worm ativo. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção sobre o drive rodando em BTRFS? Caso eu tente criar uma nova pasta e ativar o Worm no meu outro volume, o que está em ext4, a opção de Worm não vai estar ativa. Isso se dá porque ele só é compatível com BTRFS, já que o Worm precisa de features de imutabilidade a nível de file system. Isso não está disponível no ext4. Só para demonstrar como o Worm funciona, eu vou copiar um arquivo de um teste para o meu NAS, e aqui é um arquivo simples de texto. Caso eu tente deletar ou até mesmo renomear, eu vou receber um erro dizendo que não é possível por direito de acesso insuficiente. E isso não é limitado apenas à interface do NAS. Caso eu abra o arquivo no meu editor de texto e tente editar ou até mesmo apagar algo, um alerta é informado dizendo que não é possível modificar o arquivo, mas que você pode duplicar caso queira. E esse é o mesmo caso quando editado via terminal, simplesmente não dá para editar, isso porque ele está protegido pelo Worm. Atualmente eu tenho a minha estratégia 3-2-1 bem definida, mas desde que eu ouvi falar sobre essa nova estratégia 3-2-1-1-0, eu fico pensando cada vez mais o quanto é importante ter uma cópia air-gapped e fazer os testes de restauração. Eu já tenho alguns processos para ter outras cópias de segurança, mas ainda estou planejando os testes de restauração. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais sobre estratégias como 3-2-1-1-0 ou até um breakdown completo de como eu organizei os meus backups na prática, se inscreve aí no canal. E aproveita para deixar aqui nos comentários se você já testa os seus restores ou se ainda está confiando só no backup. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!